Continuidade ao nosso programa de Direito Processual Penal, agora estudaremos a prisão temporária, essa que está na tela de vocês, e ela tem previsão, a prisão temporária tem previsão numa lei específica, a Lei 7.960, lá de 1989, tá bom? Quando nós fazemos aquela clássica divisão, né, da prisão processual, nós temos que a prisão processual pode ser a prisão em flagrante, pode ser a prisão temporária e pode ser também a prisão preventiva, certo? A prisão em flagrante, prevista no Código de Processo Penal, inclusive, como nós já estudamos. A prisão preventiva também tem previsão no Código de Processo Penal, mas a prisão temporária, essa não, essa tem previsão numa lei específica, que é a Lei 7.960/89, e essa lei que nós passamos a estudar a partir de agora. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Bom, para falarmos sobre prisão provisória no Brasil, nós primeiro temos que fazer aquela clássica separação no que diz respeito a espécies de prisões no Brasil, né? E quanto ao tema, espécies de prisão no Brasil, nós temos a chamada prisão pena ou prisão penal. A prisão pena ou prisão penal também é chamada de prisão definitiva. É aquela prisão decorrente de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. É aquela decorrente de uma sentença penal condenatória que não comporta mais recurso. Tá? Essa, então, torna-se uma decisão condenatória definitiva. Se o juiz condenou a X anos no semiaberto ou a Y anos no regime fechado, recolhe-se a pessoa ao cumprimento da pena de maneira correta no estabelecimento prisional correto. Porque é definitiva, não comporta mais recurso. Agora, ao lado dessa prisão pena, ou prisão penal, ou prisão definitiva, nós temos a prisão sem pena, também chamada de prisão processual. Essa, não esqueçam, também pode se chamar prisão provisória, tá? Ou ainda prisão cautelar. Nós temos aí alguns sinônimos, né? A prisão sem pena, ela pode se chamar prisão processual, prisão provisória, prisão cautelar, e ela se divide, essa espécie se divide, né, em prisão em flagrante, como acabei de falar, prisão temporária, objeto do nosso estudo nesse bloco, e prisão preventiva, certo? A prisão processual, então, ela se triparte, tem 3 subespécies, a prisão em flagrante, prisão temporária e a prisão preventiva, objeto do nosso estudo agora, prisão temporária, tá bom? Previsão ou base legal, a Lei 7.960/89, tá bom? Beleza. Então, o que é a prisão provisória, Robson? A prisão temporária, né? Não prisão provisória. O que é a prisão temporária, Robson? Prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, ou poderíamos falar uma espécie de prisão processual, ou uma espécie de prisão provisória, destinada a possibilitar as investigações a respeito de crimes graves durante o inquérito mediante ordem judicial. Então vejam, ó, alguns pontos aqui, né? Primeira observação, a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar. Segunda observação extremamente importante, a prisão temporária, gente, só é cabível em sede de inquérito policial. Só é cabível prisão temporária em sede de inquérito policial, tá bom? E a prisão temporária só é cabível nos crimes graves previstos no artigo 1º, inciso de número 3, da Lei 7.960/89, tá bom? Algumas importantes informações. Prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, uma espécie de prisão provisória, uma espécie de prisão processual. Só é cabível em sede de inquérito. Não se admite prisão temporária em sede processual, ok? Somente em sede de inquérito policial. E é cabível prisão temporária desde que ocorra um dos crimes graves previstos no artigo 1º, especificamente no inciso 3 da Lei 7.960, que nós veremos daqui a pouquinho.
tá bom? Aqui, ó, o artigo 1º da Lei 7.960/89 está na tela para vocês. Esse artigo 1º diz o seguinte: caberá prisão temporária. Quando cabe prisão temporária, Robson? Inciso 1, quando for imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial. Inciso 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Ou então, inciso 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí nós temos uma série de crimes que eu já mostro para vocês. Importante informar que prisão temporária só é cabível, pessoal, se houver a junção de requisitos próprios da prisão temporária. Por quê? Porque, vejam, o caput do artigo 5º traz como regra a liberdade. Vimos isso lá na aula introdutória, quando eu falei sobre fundamentos constitucionais sobre prisões. E eu disse para vocês lá que a regra no Brasil é que a pessoa permaneça em liberdade. Aliás, com previsão no caput do artigo 5º, uma garantia fundamental. Lá no artigo 5º está descrito assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. E nós temos lá inúmeros incisos no artigo 5º. Mas vejam, o caput do artigo 5º garante a liberdade como uma garantia fundamental do cidadão. Então, regra do Brasil é a liberdade. Tanto é assim, gente, que o inciso 61 do artigo 5º da Constituição Federal inicia dizendo o seguinte: ninguém será preso. Está lá no inciso 61 do artigo 5º. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Bom, flagrante nós já vimos. A ordem escrita de autoridade judiciária seria a prisão temporária ou a prisão preventiva. Pô, mas esse fundamentada, salvo em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, a fundamentação diz respeito, olha, é cabível prisão nesse caso? Seria uma pergunta como essa a ser feita para o juiz. Pode ser decretada a prisão temporária? E qual seria a resposta? Pode, desde que angariados os requisitos próprios da prisão temporária. E quais são eles, Robson? São esses. O inciso 1 diz, olha, tem que ser imprescindível para a investigação em sede de inquérito policial. O inciso 2 conta para a gente, olha, se ele não tiver residência fixa, se o indiciado não tiver residência fixa, ou ele não tiver documento a comprovar a sua identidade, também cabe prisão temporária. E outra, cabe prisão temporária sempre que houver envolvimento, quer seja como autor ou como partícipe, nos seguintes crimes. E aí vem o inciso 3 e traz esses crimes aqui, ó. Quais são os crimes que comportam a prisão temporária no Brasil? São esses, ó: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, aqui está embutido, né, o estupro também do 217A do Código Penal, que é o estupro de vulnerável. Então, cabe prisão temporária para o estupro do 213 e o estupro de vulnerável, tá bom? Atentado violento ao pudor, esse artigo aqui foi revogado, nós não temos mais o crime chamado atentado violento ao pudor, tá bom? E o rapto violento também foi revogado, nós não temos mais o crime chamado rapto violento, ok? Bacana? Mas cabe ainda prisão temporária, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte, quadrilha ou bando. Professor, peraí, quadrilha ou bando? Eu sei que o 288 do Código Penal já mudou de nome, se chama agora associação criminosa. Peraí, aqui está quadrilha ou bando, e o 288 hoje tem o nome de associação criminosa.
cabe prisão temporária para associação criminosa? Cabe, perfeitamente. Aqui o 288 é que dirige, tá? Mudou o nome, mas é possível sim, sem nenhum problema, a prisão temporária para o crime de associação criminosa, tá bom? Cabe mais ainda, ó, prisão temporária é cabível para o crime de genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e também o crime previsto na lei de terrorismo, tá bom? Bacana? Então vimos aí, gente, ó, quais são os requisitos para a decretação da prisão temporária. Precisa ser, nos termos do inciso 1 do artigo 1º, imprescindível para as investigações em sede de inquérito. O indiciado não mostrar residência fixa, não ter residência fixa, ou então não ter documentos necessários para identificá-lo, ou então a ocorrência de um desses crimes graves, tá bom? A pergunta é sempre a seguinte na doutrina, tá? Quando cabe a prisão temporária? Eu preciso angariar todos os requisitos? Olha, precisa ser imprescindível para a investigação, como no inciso 1 do artigo 1º, e ainda, o indiciado não pode ter residência e não ter documento, e ainda tem que ser um dos crimes graves. Somam-se todos os requisitos previstos no inciso 1, 2 e 3 do artigo 1º da Lei 7.960, ou basta um só? Basta só ser imprescindível para a investigação criminal, ou basta não ter residência fixa, ou ainda basta não ter elementos para o identificar, ou ainda basta acontecer um dos crimes graves. Bom, doutrina unânime, seguido da jurisprudência, tá? E é isso que, se questionado em prova, temos que grifar como correto. Para a decretação da prisão temporária, absolutamente deve existir um dos crimes graves. Um dos crimes graves previstos lá no artigo 1º, inciso de número 3 da Lei 7.960/89, da Lei da Prisão Temporária. Deve existir um dos crimes graves. Por exemplo, lá nós temos o homicídio doloso. O homicídio doloso cabe prisão temporária. Tem que haver um dos crimes graves. Somando-se a existência de um dos crimes graves, ó, mais aqui, tem que juntar ou o inciso 1 ou o inciso 2. Então, por exemplo, cabe prisão temporária para um crime de homicídio doloso e desde que seja decretada a imprescindibilidade para as investigações em sede de inquérito policial. Ou ainda, poderia ser um homicídio doloso, mas o indiciado, um dos itens, né, do inciso 2, que lá nós temos duas hipóteses, e o indiciado não ter residência fixa. Ou ainda, poderia ser um homicídio e o indiciado não ter elementos para sua identificação, tá bom? Eu usei o exemplo só do homicídio aqui, tá, gente? Mas pode ser extorsão mediante sequestro, poderia ser tráfico de drogas, todos aqueles listados no inciso 3. Um dos crimes graves, imprescindível, deve existir, somando-se a um dos crimes graves, ou o inciso 1 ou o inciso 2. O inciso 1 diz que tem que ser imprescindível para as investigações do inquérito policial a decretação da prisão temporária. Então, o homicídio qualificado mais imprescindível para as investigações em sede de inquérito policial, decreta-se a prisão temporária, tá bom? Ou ainda, um homicídio doloso, mas a pessoa não ter residência ou não ter elementos que a identifique, tá bom? Tranquilo? Beleza? Então, ó, requisitos estão elencados no artigo 1º, para a gente fechar isso. Requisitos estão elencados no artigo 1º da Lei 7.960, tá? Aqueles 3 requisitos do inciso 1, 2 e 3. Lembrando que o inciso 2 possui duas espécies, né? Não ter residência ou não ter elementos que o identifique. Nós temos ali os requisitos. Ponto. Interpretação doutrinária e jurisprudencial acerca disso. Quando se pode decretar a prisão temporária? Tem que ter um dos crimes graves, mais ou o inciso 1 ou o inciso 2. Tá bom? Beleza? Bacana. Vamos lá. Prazo da decretação da prisão temporária. Por quanto tempo pode ser decretada a prisão temporária? Qual é o prazo dessa prisão, né? Segundo o artigo 1º da Lei 7.960, nós temos o seguinte: a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou então de requerimento do Ministério Público.
E terá o prazo de 5 dias, prorrogáveis por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, aqui, ó, o prazo, nós temos 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, tá bom? Agora, olha que importante, hein? Veja, a prisão temporária será decretada pelo juiz em face de representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público. Gente, ó, isso daqui é importantíssimo. Anota aí no seu caderno, no computador. O juiz não poderá decretar prisão temporária de ofício. O juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. O que seria decretar a prisão temporária de ofício, Robson? Seria decretar a prisão temporária sem qualquer pedido, quer seja da autoridade policial, quer seja do Ministério Público. Ele não pode, olhando assim, puxa, vou decretar a prisão temporária de alguém. Não, ele precisa que alguém o pleiteie, o peça. Alguém pedindo a prisão, ele pode, em resposta, decretar a prisão temporária, mas de ofício, sem nenhuma manifestação, quer seja da autoridade policial, quer seja do Ministério Público, o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício, ok? O juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Agora, cuidado, hein? Deixa eu apagar aqui um pouco para não confundir vocês. Só um minuto, deixa eu pegar uma borracha aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco. Gente, o juiz não pode decretar de ofício e ele pode decretar a partir de quem pedindo, Robson? Pode decretar a partir do delegado de polícia, a partir da autoridade policial ou mesmo a partir do Ministério Público, tá bom? Mas agora, vejam como a lei menciona que o delegado pede e o promotor pede. Olha, representação da autoridade policial. Qual é o pedido ou como é o pedido da decretação da prisão temporária feita pelo delegado de polícia? O delegado de polícia pede a prisão temporária por meio de uma representação. E o promotor de justiça, Robson, por meio de um requerimento. Por que eu estou frisando isso? Não é incomum, aliás, é bastante comum nas questões objetivas, o examinador falar, olha, é cabível a prisão temporária por meio de representação da autoridade policial ou do Ministério Público. Não, não é representação do Ministério Público, é representação da autoridade policial. Mas o Ministério Público faz o pedido por meio de um requerimento. Ou então, assinale a alternativa correta. Cabe prisão temporária feita por meio de um requerimento da autoridade policial. Não, a autoridade policial é representação. Quem faz requerimento é o Ministério Público. Professor, é preciosismo isso? Gente, não é preciosismo. Requerimento é para quem é parte, o Ministério Público é parte no processo, o delegado de polícia não é parte no processo. Então, o Código de Processo Penal está usando o termo técnico para quem pede em um momento e em outro momento, em uma situação e em outra situação. Então, o delegado de polícia faz o pedido por meio de uma representação e o promotor de justiça por meio de um requerimento. Tá bom? Beleza? 5 dias prorrogáveis por mais 5, isso para crime comum. Crime comum diverso de crime hediondo, tá bom? Por quê? Porque para crime hediondo nós temos uma regra específica. A Lei 8.072/90 é a lei do crime hediondo, ó, dos crimes hediondos. A Lei 8.072 é a lei dos crimes hediondos. E no artigo 2º, especificamente no parágrafo 4º, nós temos uma regra de decretação de prisão temporária para os crimes hediondos. E aqui nós temos um prazo diferenciado. 5 dias prorrogáveis por mais 5 é para crime não hediondo, para aquilo que nós chamamos de crime comum. Agora, se for crime hediondo, vejam, a prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960/89, né, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, nesta lei, no artigo do crime hediondo, na lei do crime hediondo, né, terá o prazo de 30 dias prorrogáveis por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, se nós estivermos falando de crime comum, 5 dias prorrogáveis por mais 5. E se estivermos falando de crime hediondo,
estamos falando de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. Isso despenca em prova, tá? Eles falam que o prazo é de 15 dias prorrogáveis por mais 15, que em crime comum não comporta a prorrogação, que crime hediondo é de 20, prorrogável por mais 20, 10, não. Crime comum, 5, prorrogável por mais 5 dias, tá? Prorrogáveis por mais 5 dias. E se for crime hediondo, 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Beleza? Tranquilo? Bacana. Então vamos resolver algumas questões. Primeira delas aí, ó. A prisão temporária deve ser decretada pelo juiz após representação da autoridade policial e de requerimento do MP, não sendo permitida a sua decretação de ofício. Perfeita até aí, tá? Vamos ver o final, mas até aí está perfeita. A prisão temporária é decretada pelo juiz depois de uma representação da autoridade policial ou de um requerimento do MP, e ele não pode decretar de ofício. Beleza? Li até aqui. Vamos lá. Em caso de representação da autoridade policial, o juiz, antes de decidir, deve ouvir o MP. E, em qualquer caso, deve decidir fundamentadamente sobre o decreto de prisão temporária dentro do prazo de 24 horas, contadas a partir do recebimento da representação ou do requerimento. Essa daqui está correta. Deixa eu mudar aí, ó. Certo, está certinha, está completa. Ele tem que responder no prazo de 24 horas. Exige-se urgência na decretação da prisão temporária. Lembra? É para situações imprescindíveis em sede de inquérito policial. Imagina, o indiciado está ameaçando a testemunha, ele está assumindo com prova, então prende temporariamente para cumprir as investigações em sede de inquérito policial e dali a alguns dias pode liberar, beleza? Correta aí por inteira a questão de número 1. Vamos à questão de número 2. A Lei 7.960 dispõe sobre a prisão temporária. Sobre este instituto, considere as seguintes afirmativas. A prisão temporária será decretada pelo juiz de ofício em face de representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público ou do ofendido e de seu representante legal. 2. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito. 3. A prisão temporária terá o prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. E 4. A prisão temporária para os crimes hediondos terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. As corretas 2 e 4, questão E, a alternativa E, a correta. 2, o juiz poderá, de ofício, aqui não decretar a prisão, hein? Mas ele pode chamar o preso, né, determinar que o preso lhe seja apresentado, tá bom? E a 4, prisão temporária nos crimes hediondos terá o prazo de 30, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Certo? Grande abraço